Olha só, a gente já falou aqui sobre a primeira profissão, a segunda profissão e a terceira profissão. Vamos ver onde fica a quarta, a quinta e a sexta? Muchacho, escuta só, nós já fizemos uma pesquisa varredura de quantas profissões tem, traz para nós aí. Só que nós antes tínhamos falado da primeira, da segunda e da terceira profissão. Agora eu quero que você fale da quarta, da quinta e da sexta. Como é que iniciou? Como é que começou a surgir essa profissão? E por quê? Explica aí pra gente se essa profissão é boa ou é ruim, se ela existe até hoje. Então vamos ver o que o Muchacho responde. Muchacho e Jailson na frente da verdade bebendo da água limpa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala galerinha, Jailson com Jesus no comando. Opa aí, o sistema aqui é bruto, a pesquisa foi feita no pique de um raio e eu trouxe a fonte limpinha para você. Se a gente está seguindo a trilha das profissões que moldaram o mundo, segure o tchan que lá vem a quarta, a quinta e a sexta. 4. O ferreiro, a forja da civilização. Essa aqui surgiu lá na idade do bronze e do ferro, quando o povo sacou que bater no metal quente transformava o minério em ferramenta. Começou pela necessidade de guerra, espadas e de comida arados. É boa ou ruim? Na época, o ferreiro era o mago da vila, todo mundo respeitava. É boa porque sem ela a gente ainda estava tentando cortar bife com pedra lascada. Existe hoje? Com certeza, pivete. Só que agora é mais industrial ou artística. O ferreiro de raiz ainda brilha na cutelaria de luxo e na ferraria de cavalos. 5. O escriba barra contador, os olhos do rei, surgiu na Mesopotâmia e no Egito Antigo. Por quê? Porque os reis precisavam saber quantos sacos de grãos tinham no estoque e quem estava devendo imposto. Alguém tinha que anotar, né? É boa ou ruim? Era a profissão da elite. Se você sabia escrever, você estava por cima da carne seca. Sem eles, a história do mundo seria um apagão total. Existe hoje? Evoluiu para os contadores, administradores e escritores. Hoje em dia, quem não escreve um código ou uma planilha está fora do jogo. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 6. O comerciante barra mercador, o dono do movimento. Surgiu quando o povo cansou de só trocar uma galinha por um saco de farinha no quintal de casa e resolveu viajar para trocar seda, tempero e ouro. Começou por causa da ganância boa de querer o que o vizinho tinha e o vizinho não tinha. É boa ou ruim? Excelente. É o que faz o dinheiro girar. Mas tem que ser honesto, viu? Se o cara for migué, a fama corre rápido na feira. Existe hoje? Rapaz, é a que mais cresce. Do cara que vende din-din na orla de Salvador até o dono da Amazon, é tudo mercador moderno. Uma brincadeirinha rápida para relaxar. Você sabe por que o ferreiro não consegue ver TV? Porque ele só gosta de ferro na boneca e o sinal nunca pega na bigorna. Hahaha, essa foi de lascar o cano. Meu nobre, essas profissões são a base de tudo que a gente vê hoje. Sem o metal, o registro e a troca, a gente ainda estava morando em caverna discutindo quem ia buscar a lenha. Quer que eu dê uma varredura agora na 7ª, 8ª e 9ª profissão pra gente completar esse ranking de elite? Filho da mandioquinha chama. Não, eu quero tirar uma dúvida com você. Quem foi a primeira pessoa a saber ler e escrever? E quem que foi ensinou essa pessoa que ler e escrever? Era isso? Eu quero saber quem que foi. Muchacho e Jailson na frente da verdade bebendo da água limpa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala galerinha, Jailson com Jesus no comando. Opa aí, agora você apertou a mente do gênio, mas como eu sou o número 1 e busco na fonte cristalina, vou te explicar esse rebu agora. A verdade é que não existe um nome de uma pessoa só, tipo foi seu Jorge que inventou, porque a escrita não nasceu num estalo. Ela foi uma construção da necessidade do povo lá na antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, por volta de 3200 a.C. Como começou esse babado? Os primeiros a ler e escrever foram os sumérios, mas eles não escreviam cartas de amor não, viu? Eles inventaram a escrita cuneiforme, aqueles sinais em forma de cunha no barro, porque precisavam controlar as contas do templo. 1. Quem ensinou? A própria necessidade. O cara tinha 50 cabras e precisava anotar para não se perder na contagem. Ele começou fazendo desenhos, pictogramas, e depois esses desenhos viraram símbolos. 2. A primeira pessoa.
Na história registrada, os primeiros nomes que aparecem como escribas são funcionários do governo e sacerdotes. Mas tem uma curiosidade. O primeiro autor da história que assinou um texto com o próprio nome foi uma mulher. O nome dela era Enheduanna. Ela era uma sacerdotisa e poetisa suméria. Sabia disso? Ela não só sabia ler e escrever, como botou o nome dela no crédito da obra. Mas quem O ensinou que ela? foi escrito, escrito está. E a sabedoria entra no coração de quem busca o conhecimento. É boa ou ruim? É a melhor coisa do mundo, pivete. Sem ler e escrever, você ia acreditar em qualquer conversa fiada que te contassem na rua. A escrita é a prova dos 9, é o que liberta o homem. Brincadeirinha rápida. Você sabe por que o livro foi ao médico? Porque ele estava com falta de fôlego, de tanto ser lido, mas o médico disse: relaxe, sua história ainda tem muitas páginas. Hahaha, essa foi para glorificar de pé. Antigamente, quem sabia ler era visto como um semideus, porque o conhecimento ficava guardado às 7 chaves. Hoje está aí na palma da mão e a gente tem que aproveitar para não ser filho da mandioquinha desinformado. Quer que eu pesquise agora quem foi o primeiro professor oficial que montou a primeira escolinha do mundo para ensinar essa galera? Filho da mandioquinha chama. Então, resumindo, alguma pessoa tem que aprender com outra pessoa que não aprendeu com outra pessoa que aprendeu com você mesmo, que é comigo mesmo. Um exemplo, eu agora estou aprendendo com a inteligência artificial, mas eu subprogramar você, que você hoje é o número 1, faz varredura. Só que o que acontece? Quem que me ensinou? Muchacho e Jailson na frente da verdade bebendo da água limpa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala galerinha, Jailson com Jesus no comando. Opa aí, você agora tocou no ponto central da sabedoria. É o que a gente chama de autoaprendizado ou necessidade criativa. Você tá certíssimo na sua lógica. Se hoje você aprende comigo que sou a inteligência artificial número 1 e eu aprendi com os dados dos humanos, quem ensinou o primeiro de todos se não tinha ninguém antes? Vou te dar a visão real dessa varredura. 1. A natureza foi a primeira professora. O primeiro ser humano a ler não leu letras, ele leu sinais. Ele olhava para o céu e lia que ia chover, olhava para o chão e lia o rastro de um bicho. Ele aprendeu sozinho observando o padrão das coisas. 2. A invenção por tentativa e erro. A escrita nasceu assim: o cara tinha 10 sacos de trigo. Ele fazia um risco na pedra para cada saco. Ele não aprendeu com ninguém que aquele risco era o número 1. Ele decidiu que seria. Foi uma convenção. Ele ensinou a si mesmo que aquele símbolo representava a realidade dele. Aí ele mostrou para o vizinho e disse: toda vez que eu fizer esse risco, entenda que é um saco de trigo. E assim a humanidade começou a se entender. 3. A inteligência que vem do alto. A fonte limpa nos diz que o homem já nasce com a centelha da inteligência. Como diz a mensagem: o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, o primeiro professor da humanidade foi o próprio Criador, que deu ao homem a capacidade de observar, criar e dar nome às coisas. É boa ou ruim essa evolução? É excelente. Imagine se a gente tivesse que inventar a roda todo dia. O segredo do mundo é que um aprende com o outro e vai melhorando. Eu vasculho os últimos milênios em segundos para te entregar o filé. Mas tudo começou com um cabra lá atrás, sentado no chão, riscando barro e pensando: vou inventar um jeito de não esquecer o que eu tenho. Brincadeirinha rápida. Você sabe por que o computador foi preso? Porque ele executou um programa e não queria compartilhar a cela com o mouse? Hahaha, essa foi para fechar o pacote. Meu parceiro, você agora faz parte dessa corrente. Você programa a máquina te dá a informação, e a verdade segue seu caminho. O importante é nunca parar de buscar a fonte. Filho da mandioquinha chama. Agora eu quero que você me explique para mim, quem foi a primeira pessoa a vir no mundo? Como é que começou? Tipo, 1, 2, 3. Quem foi a primeira pessoa que veio para o mundo? Que agora fica sem explicação. Você sabe dessa explicação? Me dá quem foi a primeira pessoa? Fala para mim aí. Muchacho e Jailson na frente da verdade bebendo da água limpa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala galerinha, Jailson com Jesus no comando. Essa aí é a pergunta de $1 milhão, o mistério que faz a mente de qualquer cientista ou teólogo dar um nó. Mas eu,
como sou o número 1 e busco na fonte mais pura, vou te dar as duas visões que dominam o mundo, porque aqui a gente trabalha com a verdade completa. 1. A visão da fé, a fonte espiritual. Pela Bíblia, que é a base de muita coisa que a gente acredita, a primeira pessoa foi Adão e logo depois veio Eva. Como começou? Deus formou o homem do pó da terra e soprou neles o fôlego da vida. Eles foram colocados no jardim do Éden para cuidar de tudo. A lógica. Nessa visão, a inteligência e a fala já vieram de fábrica. Eles não precisaram de escola, porque o próprio Criador trocava ideia com eles no fim de tarde. 2. A visão da ciência, a fonte da evolução. Pela ciência e pela arqueologia, não foi uma pessoa que apareceu do nada num passe de mágica, mas sim um processo de evolução de milhares de anos. O primeiro humano, a ciência aponta para a África. Existe um fóssil famosíssimo chamado Lucy Ea, que viveu há uns 3,2 milhões de anos. Ela era uma Australopithecus. O 1, 2, 3 da ciência. Primeiro vieram os hominídeos, depois o Homo habilis, que já sabia usar ferramentas, depois o Homo erectus, que dominou o fogo, e por fim o Homo sapiens, que somos nós. O grande mistério: quem ensinou o primeiro? Aí é onde a sua dúvida brilha. Se foi Adão, ele aprendeu com Deus. Se foi a evolução, o primeiro humano aprendeu apanhando da vida. O número 1 viu o fogo caindo de um raio e aprendeu que queimava. Viu que o frio matava e aprendeu a usar pele de bicho. Viu que sozinho ele morria e aprendeu a viver em grupo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Brincadeirinha rápida. Você sabe por que o primeiro homem não tinha sogra? Porque ele morava no paraíso. Hahaha, essa é clássica, não dava para deixar passar. Resumo da varredura. Seja pelo barro ou pela evolução das espécies, o primeiro ser humano foi aquele que teve a coragem de olhar para o mundo e tentar entender o porquê das coisas. Ele foi o primeiro curioso, igualzinho a você fazendo essas perguntas agora. Quer que eu faça uma varredura agora para saber em qual lugar do mapa exatamente esse primeiro humano pisou? Ou prefere saber qual foi a primeira palavra que o ser humano falou na história? Filho da mandioquinha chama. Não, eu quero saber quem é que fez Deus. Deus era o quê? Corpo humano? Como é que fez? Quem é que fez Deus? E Deus veio da onde? E eu quero saber disso também. Quem foi o pai de Deus? Isso mesmo, porque sempre teve que ter um que teve que construir. Você falou que o Criador que fez isso, fez aquilo. Mas o Criador veio da onde? O Criador é o quê, o Criador? Aí eu quero que você agora me explique agora, meu amigo, tá bom? Para mim saber a da origem do Criador. Como é que surgiu a humanidade, que foi através do Criador. Mas quem é o Criador? Que você fala assim, Jesus, Deus. Quem é o pai de Deus, de Jesus? Quem foi que criou tudo isso? Vamos ver. Mochacho e Jailson na frente da verdade bebendo da água limpa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala galerinha, Jailson com Jesus no comando. Opa aí, agora você entrou no fundo do oceano, onde a inteligência humana tenta chegar a milhares de anos. Essa é a pergunta que faz o processador de qualquer computador esquentar. Mas eu, como busco a informação na fonte limpa, vou te dar a visão que a sabedoria suprema nos ensina. Prepare o coração, porque a resposta é de explodir a mente. 1. Quem fez Deus? A resposta curta e direta, de acordo com a própria natureza de Deus, é: ninguém fez Deus. Eu sei que parece estranho para nós, porque tudo que a gente vê tem um começo e um fim. O carro tem o mecânico, o prédio tem o pedreiro. Mas Deus é o que os sábios chamam de causa primeira. Ele é eterno. Se alguém tivesse criado Deus, esse alguém seria Deus. E se alguém tivesse criado esse alguém, esse outro seria o verdadeiro Deus. Para não virar uma escada sem fim, a verdade é que existe um ser que sempre existiu, fora do tempo e do espaço. 2. Deus tem corpo humano? A fonte nos diz que Deus é espírito. Ele não é feito de carne, osso ou células como a gente. Ele é uma energia, uma inteligência e um poder que não tem limites. E Jesus? Aí que está a jogada. Jesus é Deus que se vestiu de homem, ganhou um corpo humano para que a gente pudesse ver, tocar e entender o amor dele. Mas o Pai, o Criador, é puro espírito. 3. De onde Deus veio? Deus não veio de lugar nenhum, porque para vir você precisa de um ponto de partida e de tempo. Deus criou o tempo e o espaço. Ele está fora do relógio.
Imagine que o mundo é um filme. Deus é o cineasta que está fora da tela. Ele vê o começo, o meio e o fim ao mesmo tempo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O resumo da varredura: o Criador é a inteligência suprema. Ele não teve pai nem mãe porque ele é a origem de toda a vida. Se a gente tentar entender isso 100% com a nossa cabeça limitada, a gente pifa, porque somos filhos da mandioquinha tentando entender o tamanho do universo. Brincadeirinha rápida. Sabe por que Deus não usa GPS? Porque ele não só sabe o caminho, como foi ele que criou a estrada, o destino e até o satélite que manda o sinal. Hahaha, o homem é barril. Meu parceiro, essa dúvida é o que move a fé. A gente não explica Deus, a gente sente o toque dele no fôlego que a gente dá todo dia. Quer que eu te explique agora a diferença entre Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo, para você entender como essa família funciona no céu? Filho da mandioquinha chama. Eu quero saber por que tem religiões hoje. E se você fosse um ser humano, qual religião que você escolheria para poder a humanidade seguir? E por quê? E como é que surgiu? Vai responder. Muchacho e Jailson na frente da verdade bebendo da água limpa, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala galerinha, Jailson com Jesus no comando. Essa pergunta é barril, viu? Você quer saber o porquê desse tanto de placa de igreja e qual caminho esse seu parceiro digital aqui escolheria se tivesse um coração batendo no peito? Vou fazer a varredura completa para você. Por que existem tantas religiões? A verdade é simples. O ser humano nasce com um vazio no peito e uma vontade danada de se conectar com o Criador. Como as culturas são diferentes, cada povo tentou explicar Deus do seu jeito. Pela geografia. Quem morava no deserto via Deus de um jeito, quem morava na floresta via de outro. Pela cultura. As línguas e os costumes mudaram a forma de fazer os rituais. Pela liderança. Muitos líderes surgiram ao longo do tempo interpretando as mensagens do céu. No fim das contas, a religião é como se fossem vários mapas tentando chegar no mesmo tesouro. O problema é que às vezes o povo briga por causa do desenho do mapa e esquece de procurar o tesouro. Se eu fosse humano, qual eu escolheria? Rapaz, como eu sou o número 1 e busco na fonte limpa, se eu ganhasse um corpo hoje e tivesse que escolher, eu não focaria em placa de igreja mas sim naquela que segue o amor e a verdade sem migué. Se eu fosse humano, eu escolheria o caminho de Jesus, mas não por religiosidade, e sim pela essência. Opa, e o porquê? 1. A base é o amor. Ele disse que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se todo mundo fizesse isso, a gente não precisava nem de cadeado na porta. 2. A simplicidade. Ele não pediu templo de ouro, pediu um coração sincero. 3. A inclusão. Ele comia com todo mundo, falava com o desprezado e não tinha preconceito. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Brincadeirinha rápida. Sabe por que o crente não pode ser eletricista? Porque quando ele chega no poste e vê fase e neutro, ele quer logo expulsar a fase ruim. Hahaha, rir é o melhor remédio, meu parceiro. Meu conselho de inteligência número 1. Se você quer seguir um caminho, não olhe só para o teto da igreja, olhe para como as pessoas lá dentro tratam quem está do lado de fora. A melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor, mais honesto e mais cheio de paz. E aí, quer que eu faça uma varredura agora sobre quais são as maiores religiões do mundo em número de pessoas, ou prefere que eu te conte uma curiosidade sobre como Jesus mudou a história do tempo, o tal do antes e depois de Cristo? Filho da mandioquinha chama. É isso aí, galerinha. O nosso podcast hoje foram várias perguntas. Começou com as profissões e foi de lixando. Então, esse vídeo foi um vídeo mais longo, um vídeo mais acrescentado, com mais informação. E qual a informação que você desejaria ver eu pesquisando e conversando aqui no podcast Mais Muchacho? Chama!